Boa noite, torcida tricolor de todo o Brasil. Eu sou o Ney do canal Fluminense. E infelizmente, né, galera, vamos ter que voltar para casa. Não teve jeito. O Chelsea foi superior, foi melhor o jogo inteiro. E o Fluminense hoje não jogou bem. Arias não apareceu, Cano muito mal no jogo. Guga péssimo na lateral direita. E a gente sentiu falta do Samuel Xavier, do Freitas e do Martinelli ali no meio campo. Infelizmente o Fluminense tá usando aquele colchão curto, né, galera? Você cobre a cabeça e deixa os pés de fora. Você cobre os pés e deixa a cabeça de fora. A gente não tem reserva. Enquanto o time dos caras é um time milionário, que o time titular são vários jogadores de seleções francesas, italiana, espanhola, argentina, é o melhor, o time deles é o melhor de cada país, né? São principais jogadores de todo mundo. Os caras contratam quem eles querem, eles têm dinheiro, né? Enquanto isso, a gente tem o elenco limitado, que é aguerrido, que é guerreiro, que marca forte, que encurta os espaços. Só que hoje parecia que o Chelsea estava acostumado com o calor do Rio de Janeiro e parecia que o Fluminense estava sentindo o calor, que era um clube acostumado a baixas temperaturas. Hoje parecia o contrário. O Fluminense sentiu o calor. No primeiro tempo, o Fluminense ainda marcou direitinho, fez um jogo razoável, mas no segundo tempo o time sentiu, cansou, e aí o que acontece? O Renato olha para o banco, aí ele tem Manuel, ele tem Everaldo, Lima, quer dizer, não dá, né, galera? Enquanto isso os caras olham para o banco, tem o João das Couves, que custa milhões, que é da seleção de tal país, tem o fulano de tal, que é da seleção do outro país, só craque no banco também. Aí fica complicado. Como é que você vai competir em alto nível desse jeito? Né? Não tem como. Mas isso aí já era esperado, né? Isso aí já era esperado. A gente entrou numa Copa do Mundo de Clubes, né? Que é uma competição, a primeira competição mundial de clubes da história. É a primeira essa, né? E o Fluminense não se preparou. O Fluminense não contratou. Pelo contrário, vendeu jogadores, vendeu vendeu o centroavante, vendeu o meio-campo, vendeu todo mundo e não contratou, não repôs. E o Renato pediu centroavante, o Renato pediu ponta-direita, o Renato pediu meio armador, o Renato pediu zagueiro. E quem que o presidente trouxe? Soteldo machucado, que só jogou hoje minutos finais do jogo. Quer dizer, um time que tem uma diretoria amadora, a gente não. Cara, o Renato fez milagre. O Renato levou esse time até a 4ª colocação mundial. O Fluminense chegou entre os 4 melhores times do mundo. O Renato fez milagre. O Renato foi um mágico que, com esse elenco limitado, conseguiu fazer o time ser aguerrido e competitivo e conseguiu derrubar grandes forças europeias. Só que, galera, milagre não é toda hora, né? Você não consegue fazer milagre toda hora. Ainda mais quando você perde 3 peças do time titular e você não tem peça de reposição à altura. Então o que acontece? Acontece o que aconteceu no jogo. Perdemos a partida, né? Perdemos chances e o juiz ainda atrapalhou, deixou de marcar um pênalti claro. O cara mexeu com o braço, quer dizer, o cara teve a intenção de desviar a bola ia para o Thiago Silva, que poderia ter marcado o gol. O cara desviou a trajetória da bola com o braço e ele simplesmente não deu pênalti. Será porque o Chelsea teve 3 pênaltis assinalados no Mundial e o Chelsea reclamou com a FIFA sobre essas penalidades que teve anteriormente, uma delas inclusive contra o Flamengo? Será que é por essas reclamações que o Fluminense hoje foi prejudicado e não deram pênalti para o Fluminense? Claríssimo, que poderia ter mudado a história do jogo, porque ali o Fluminense teria empatado e não ia como é que se diz? Não ia tirar a marcação que ele estava. Ele ia deixar a defesa fechadinha do jeito que estava. Não, ele tomou o gol e ele teve que ir para frente. Com isso, deixou espaço lá atrás. Então o juiz mexeu no resultado do jogo, sim, tá? Embora o Chelsea tenha sido superior, tem um time superior tecnicamente, e que as principais peças do Fluminense hoje não atuaram bem, a gente foi prejudicado, sim.
o jogo poderia ter sido outro. O Fluminense poderia ter empatado naquele momento, naquele gol de pênalti, e o jogo poderia ter sido completamente diferente, né? Então, houve uma mudança, sim, na condução da partida, pelo juiz francês, tá? Vamos marcar aí o nome dele, juiz francês, que atrapalhou a trajetória do jogo e prejudicou o Fluminense, tá? Fora isso, ele parecia que tinha um problema com o cartão parecia que estava amarrado no bolso dele, que não saía de jeito nenhum. Os caras metiam a porrada do Chelsea, ele não dava nada, ele deixava passar. O Fluminense metia a porrada e levava cartão amarelo. Quer dizer, eu não sei, eu não vou poder afirmar que previamente o Fluminense iria ser prejudicado no jogo, mas que o Fluminense foi prejudicado, foi. Todo mundo viu. Não foi só eu, nem fulano, nem ciclano que viu, não. O mundo inteiro viu que foi pênalti, tá? Então, mas eu não tiro o mérito desses jogadores, esses caras tiveram honraram a camisa do Fluminense no campeonato inteiro, chegaram em quarto lugar no campeonato mundial de clubes, honraram essa camisa, demonstraram raça, vontade, determinação, mas às vezes o futebol pede um pouco de técnica, né, galera? E a gente não pode pedir técnica para quem não tem, né? E o Renato não pode fazer omelete sem ovos. Se o cara não tem ovos, como é que ele vai fazer omelete? Não tem como, né, galera? E é o que aconteceu. O cara não tinha peça de reposição. Só se ele entrasse em campo para jogar, né? Porque isso aí ele sabe fazer. Mesmo velho, coroa, eu acho que ele joga melhor do que muitos jogadores do Fluminense aí. Então o cara, porra, ele olha uma coisa, pede aos jogadores, mas os jogadores não têm capacidade técnica para fazer, o que ele vai fazer? Aí ele olha para o banco. Os caras do banco são 10 vezes pior do que quem está jogando. Aí ele vai fazer o quê? Cano com 40 anos de idade. O Keno com quase 40 anos de idade também. Aí fica complicado, né, galera? Sol de 40 graus lá nos Estados Unidos. Os caras já idosos, como é que você vai pedir os caras para correr? Aí me entra Everaldo. Everaldo também é uma negação, coitado, não sabe chutar gol. Fica difícil, galera. Aí fica difícil. Como é que a gente vai reverter um placar assim? Não tem como. Não se faz milagre, né? Não se faz milagre. E o Renato está de parabéns, levou esse time muito longe na Copa. Méritos dele, exclusivamente dele e dos jogadores, tá? Eu acho que o presidente e a diretoria, que estão aparecendo muito aí na mídia, ao lado do presidente da FIFA e dando entrevista, esses caras não tiveram mérito nenhum. Pelo contrário, eles atrapalharam o Fluminense, porque sabiam previamente desse torneio e não contrataram, não colocaram um time decente para representar o Fluminense. Não contrataram jogadores para reposição. A gente não tinha reserva, tá? Então esses caras não têm mérito nenhum. Eu não quero nem olhar para a cara desse presidente, muito menos essa diretoria. Para mim eu tenho nojo desses caras, nojo, tá? Mérito, eu aplaudo Renato Gaúcho, eu aplaudo os jogadores todos do Fluminense que honraram a camisa, que merecem todo o nosso carinho e todo o nosso aplauso quando eles desembarcaram no aeroporto, tá? Porque foram dignos do Fluminense, tá? Então, esses eu tiro meu chapéu. Agora, presidente Mário Bittencourt, o Pinóquio, o nosso famoso Pinóquio, né? O Pavão, o nosso querido Pavão. E essa diretoria incompetente do Fluminense, eu não tiro o chapéu e eu não aplaudo em nada, tá? Para mim, eles prejudicaram o Fluminense quando não deram as peças que o Renato Gaúcho pediu, tá? Então é isso, galera. Agora é focar, receber os caras com todo aplauso, todo o nosso carinho, né? Toda a nossa satisfação. E agora é focar no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e no Sul-Americano, porque a Copa do Mundo de Clubes acabou. Para o Fluminense acabou, chegou longe, foi o único brasileiro que chegou entre os 4 e lutou muito, mas não deu. Infelizmente não deu. Não tem como o Renato Gaúcho fazer milagre, né, galera? Não tem como, tá? Vamos focar agora no brasileiro, né? Esperar que essa diretoria medíocre do Fluminense contrate jogadores. Eu acho que o Cano, o Ganso, o Keno, o Guga são jogadores que já deu. A gente tem todo o nosso agradecimento a esses caras pelo que eles já fizeram pelo Fluminense, mas eu acho que já deu.
Fluminense precisava fazer uma limpa nesse elenco, né? Se o Cano, se quiserem continuar com o Cano, beleza, ele pode ficar na reserva, o Ganso também. Agora Guga, Thiago Santos, esses caras, o Fluminense tem que mandar embora, chegar a um acordo com esses caras e mandar embora, porque não dá mais, né, galera? Não jogaram nada, né? E a gente precisa de reforços, tá? Com urgência. Everaldo é outro que pode sair do Fluminense. O Fluminense precisa contratar centroavante, meio atacante, zagueiro, ponta direita, tá? São posições que o Fluminense precisa para ontem. Outro que também não está jogando nada é o Canóbio. É um jogador enceradeiro. Ele roda, roda, roda e não chega a lugar nenhum. Ele nem chuta gol, ele nem faz um passe, ele não dribla, ele pega a bola, corre e toca para trás. Para que a gente quer jogador assim? Manda embora, negocia, troca por outro jogador, faz qualquer coisa. Que a gente não dá para continuar com esses caras, que irrita ver esses caras jogar. Irrita, tá? E outra coisa, fica aqui a minha insatisfação. O Renato foi bem em tudo, quase tudo, né? Agora ele não foi bem num quesito. Por que ele não colocou o Riquelme Felipe? Por que Paulo Baia teve chance no Fluminense, na Copa do Mundo de Clubes, e o Riquelme Felipe não? Se o Riquelme Felipe é um jogador que tem alta técnica, é um cara que sabe driblar, que joga para frente, é um cara inteligente, que poderia, de repente, num jogo difícil, mudar o placar, e eu não entendo por que o Riquelme Felipe não teve mais oportunidade. E outra, por que o Serna não entrou mais? Houve algum problema com o Serna? Alguma discussão no vestiário? O que aconteceu que o Serna não entrou mais na Copa do Mundo? Tá? Fica aí a pergunta e peço a galera que gosta do canal que se inscreva, que deixe o like, que puder hypar o vídeo também, seja membro do canal, tá, gente? E deixa aí os comentários de vocês que eu vou responder a um por um, tá bom? Agora não é hora de ficar xingando ninguém, crucificando ninguém, galera. O que passou, passou. Nós somos os estamos entre os 4 melhores do mundo, tá? E vamos agora pensar em outro torneio, vamos ver se a gente ganha algum torneio aqui no Brasil, tá? Porque quanto mais pontuação o Fluminense fizer de ganhando títulos aqui no Brasil, maior a possibilidade de ele estar na próxima Copa do Mundo daqui a 4 anos, tá bom? Abraço a todos, saudações tricolores, tamo junto e até amanhã, galera. Fiquem com Deus.